Saudações, namastê, axé, shalom, optia, tudo bem contigo, ser magnífico? Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino e você está em mais um episódio do nosso curso Manual de Magia e Bruxaria Cigana. Tá gostando? Eu espero que sim. Deixe o seu like aqui e não esqueça de comentar a tua experiência nessas aulas. Então, hoje vamos falar sobre a quiromancia, a arte de ler as linhas das mãos, né? Então, vamos lá. A palavra quiromancia origina-se do grego keiromanteia e significa quer, quiro, né, mão, e manteia, mancia, adivinhação. Isso é, a adivinhação dos segredos através da interpretação das linhas das mãos, que podem revelar o destino das pessoas, porque os antigos sábios, eles acreditavam que o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro já está registrado no formato das linhas das nossas mãos, determinando assim o nosso comportamento, a nossa personalidade, sendo que o passado, o presente e o futuro apenas são estados diferentes de consciência. Bem, a quiromancia é muito antiga, foi muito utilizada no Antigo Egito e encontram-se registros dessa arte divinatória nos manuscritos assírios, egípcios, chineses e indianos há mais de 4.000 anos. Teria se originado na Índia, oriunda de uma ciência milenar de caráter racional e lógico, chamada de palmistry, traduzida como quiromancia védica, e também era praticada pelos iogues. Bom, conta uma antiga lenda que existe no Himalaia uma caverna onde vivia um iogue de mais de 400 anos de idade que se encontra em um estado de meditação, ou seja, no samadhi, e que é portador de um antigo livro feito com peles das palmas das mãos humanas mumificadas, onde pode-se observar perfeitamente as suas linhas. Segundo a lenda, esse antigo livro tem sido utilizado por monges, estudantes da antiga arte, durante milhares de anos. Atualmente atribuiu-se aos ciganos a arte da leitura das mãos. Sabe-se que os ciganos originaram do norte da Índia e que emigraram para a região de Tbilisi, no sul da Rússia, dali para a Romênia e de onde se expandiram para o resto do mundo. Desde criança, os ciganos aprendem a ler as mãos. Esse é um trabalho mais rendoso, pois ele dá a provisão do destino nas mãos, nascem os feitiços, as magias para amor, os trabalhos para melhorar a vida. Então, os ciganos a praticam até hoje em suas ofisas, ou seja, no templo cigano, né? E também praticam nas ruas, nas praças, nas feiras, nas tendas, né? A quiromancia foi exaustivamente estudada na Europa da Idade Média e muitas vezes foi associada com esoterismo, astrologia, misticismo. Enquanto que a astrologia nos informa da influência dos astros em nossas vidas, a quiromancia procura explicar a influência da mente, manifestada na palma das nossas mãos, ambas atuando em perfeita harmonia e sincronização. Essas influências ocorriam no plano do inconsciente, portanto, é comum que não as aceitemos imediatamente, porém, à medida que os segredos nos são revelados e o inconsciente torna-se consciente, nos convencemos da realidade dos fatos e de determinadas coincidências. Então, a gente passa a compreender como essas influências atuam em nossas vidas e como podemos evitá-las, potencializá-las, de acordo com o nosso desejo. Bem, o propósito prático da quiromancia é ajudar as pessoas em suas vidas a identificar as suas potencialidades, as suas deficiências e também fazer
a coisa certa no momento certo. O quiromante, ele deve ser transcendental, ou seja, enxergar além do físico, e tem que ser também bastante objetivo. Ele deve compreender que cada ser humano, o quiromante é aquele que lê as mãos, tá? As linhas das mãos, que pratica a quiromancia. Então, considerando que as pessoas são diferentes, a gente não pode aconselhá-las da mesma maneira, de uma maneira única, como se tudo fosse uma forminha de gesso, né? O que é remédio para um pode ser veneno para o outro. Para se tornar um bom quiromante, além de estudar muito, deve-se desenvolver a sensibilidade e procurar aconselhar as pessoas com responsabilidade. A função do quiromante consiste apenas em mostrar o caminho do pensamento positivo e nunca dizer faça isso, faça aquilo, ou se você não fizer assim, se você não fizer assado, porque a gente não pode interferir no livre-arbítrio dos nossos consulentes. E em caso de dúvidas, deve aconselhar o consulente a seguir a consciência, o coração e a intuição, para que ele próprio tome as suas decisões. Existem também algumas regras estabelecidas pela própria natureza e que devem ser respeitadas por todos os praticantes da quiromancia e de outras artes divinatórias. Dentre essas regras, as mais comuns é a que eu vou listar agora para você. Não utilizar este conhecimento para fins mundanos. Por exemplo, aconselhar o consulente a ser infiel ou agir desonestamente. Não utilizar a quiromancia em benefício próprio, isso é, ao quiromante é proibido interpretar as linhas de suas próprias mãos. Outra regra importante é que, por envolver assuntos relacionados ao karma da pessoa, deve-se haver algum esforço por parte de quem deseja se consultar. Portanto, toda consulta ela deve ser cobrada, tá? Tal como acontece com qualquer outro consultor ou psicanalista, a fim de que o seu trabalho, o seu estudo, o seu conhecimento sejam valorizados, ok? Mesmo que você não queira viver disso, é importante que você estabeleça um valor. Para os ciganos, tudo tem um preço, tudo é tido como moeda de troca. Então, esse valor, mesmo que você não queira viver disso, você pode reverter em materiais para o seu altar cigano. Olha que lindo. Bem, se quebrar essas regras, além de atrair para si o karma da pessoa, você perderá o seu poder e conhecimento, e a sua vida pode se tornar um verdadeiro inferno. O estudo analítico das características das mãos, como forma, cor, temperatura, linhas, etc., chama-se quirologia, ou seja, logia, ciência, e quiro, mão, a ciência da mão. E deve ser um objeto de estudo de todo quiromante sério. Vamos falar um pouco mais sobre a quirologia? O conceito ocidental de destino trata de algo pré-estabelecido e, portanto, não pode ser mundano. O conceito de karma é diferente. É uma palavra sânscrita que, na sua raiz, kri, refere-se ao verbo fazer e significa ação, movimento, atividade. Portanto, o nosso futuro será reestabelecido pelas nossas atividades atuais. E ele pode ser mudado se nós mudarmos a maneira de atuar, de enxergar, de nos portarmos na vida, né? É a lei da causa e do efeito. Guna significa natureza e se refere tanto à natureza macrocósmica, ou seja, o todo o universo, quanto à microcósmica, ou seja, a minha natureza individual. Na guna estão impressos o caráter, a personalidade, o temperamento de cada ser humano, que indica também as tendências particulares de cada indivíduo. A mão, portanto, é uma estrutura completa, onde se manifestam guna e karma. Por isso, recomenda-se fazer uma análise completa das mãos antes de emitir qualquer parecer ou opinião. A guna pode ser observada pela cor, forma, temperatura, tamanho, umidade.
Essa observação presta-se principalmente para identificar os problemas físicos ou psicossomáticos resultantes de estados emocionais alterados. Observação da cor da palma das mãos. Via de regra, todo tipo de pigmentação na mão é sinal de fraqueza e deve-se recomendar ajuda médica, de acordo com o sintoma identificado na leitura. Vamos ver alguns exemplos. Saúde física. Mãos muito amareladas podem ser problemas no fígado e nas glândulas em geral. Mão azulada ou arroxeada pode ser infecção nos rins, que é transmitida para o sangue. Já mãos muito avermelhadas podem ser problemas circulatórios. Pequenas bolinhas brancas estouradas nas mãos podem ser altas taxas de glicose e também de diabetes. Veja agora em relação aos estados emocionais. Mão branca, a espiritualidade da pessoa está em alta, né, e demonstra uma pessoa calma. Mão rosada, bondade e pessoa generosa. Mão avermelhada, quente e úmida, paixão descontrolada. Mão rude e áspera, ignorância, pessoa egoísta. Mão suave representa intelectualidade e pessoa sensível. A observação das formas das mãos pelo método do Arpentigny, o célebre quiromante francês do século XIX. Vamos ver o que ele deixou para nós. Mão elementar é a mão roliça, palma curta, dedos curtos e movimentos grosseiros. Pessoas apaixonadas e de mentalidade frágil. Pessoas sem grandes aspirações, demasiado comuns, vivendo sob a esfera das demais. Mão quadrada é a mão roliça, palma longa, dedos curtos e movimentos leves. Pessoa prática, lógica, quase fria, de costumes rotineiros e ordenados. Grande capacidade de realização obstinada pelos seus objetivos, pouco original ou imaginativa. Mão espatulada, em forma de espátula. Mão magra, ligeiramente torta, ponta dos dedos arredondadas. Pessoa entusiástica pelas coisas boas da vida, porém inquieta e às vezes até pessimista. Às vezes bonachão, faltando-lhe também um pouco da persistência. Mão filosófica, mão magra, dedos nodosos. Pessoas dedutivas, analíticas, meditativas e com uma forte tendência à filosofia. Buscam a verdade interior. São pessoas honestas, justas e moderadas com as outras. Mão cônica, mão longa, firme e desenvolvida. Pessoa sensual, extrovertida, imaginação fértil e de pouco raciocínio. Aprecia a beleza, as artes em geral, tem fome de poder e um apego exagerado ao dinheiro. Mão psíquica. Nessa forma aqui de mão, nós vamos ter uma mão bonita e harmoniosa. Pessoa de personalidade inquieta, intensa paixão pelo idealismo, sonhadora, e o seu estado de espírito é cíclico e alternado. É uma pessoa complexa e às vezes neurótica. Mão mista, mão que reúne características de 2, 3 ou até mais tipos. São pessoas muito comuns, na qual a maioria se enquadra sem grandes aspirações e de mentalidade mediana, comportamento e gosto vulgares. Gostou dessa aula? Eu sou o bruxo e mago Magno Constantino e na próxima aula nós vamos aprender sobre a leitura das mãos. Eu agradeço a sua presença por aqui e até o nosso próximo encontro. Namastê, axé, shalom. Optcha! Bons estudos!